com o trânsito em julgado. E é regra, não só aqui na terceira Câmara, como nas demais câmaras criminais, que quando a sentença transita em julgado, qualquer discussão sobre ela desafia a revisão criminal. Então, foi por isso que eu não conheci. Entretanto, como nós costumamos fazer no gabinete, mesmo não conhecendo, nós vamos, até certa medida, verificar se há alguma ilegalidade, algum constrangimento. Claro que sem nos debruçarmos muito, porque o habeas corpus não cabe nisso. Mas, como Vossa Excelência falou da questão do trânsito em julgado, eu fui reanalisar o processo e acrescentei alguns parágrafos ao voto. E digo, na ação penal originária, a paciente aderiu ao parcelamento do crédito tributário, o chamado REFIS. Isso em 28 de fevereiro de 2024 desse ano, com os benefícios da lei estadual que criou o REFIS de 2023, que é a 18.615. Ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença, que foi em 11 de abril. Então, ela aderiu ao REFIS antes do trânsito em julgado, porque havia uma apelação, mas já depois de uma primeira condenação, da formação de um primeiro juízo de culpabilidade. Prossigo. Antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, sequer havia surgido a pretensão executória estatal, porque nós agora estamos tratando de um processo de execução, já que nós estamos diante de uma sentença que hoje já transitou em julgado, desde abril. Então, quando ela aderiu ao REFIS, sequer havia surgido a pretensão executória estatal, ou seja, na verdade, subsistia apenas a pretensão punitiva estatal. No entanto, de acordo com as mudanças introduzidas pela Lei 12.382 de 2011, no artigo 83, parágrafo 2º, da Lei 9.430 de 96, estabeleceu-se o seguinte, que o parcelamento do crédito tributário somente é hábil a suspender a pretensão punitiva estatal se a adesão for anterior ao recebimento da denúncia. É isso que diz esta lei, eu transcrevo aqui o artigo 83. Trago aqui alguns julgados, desembargador, ministro Nunes Marques, também agora de 18 de setembro, no qual ele diz, havendo sido o crédito tributário constituído na vigência da nova redação da Lei 9430, que é essa, incluída pela alteração da Lei 12.382, a adesão a parcelamento tributário em momento posterior ao do recebimento da denúncia não implica em suspensão da pretensão punitiva. Cito essa do ministro Nunes Marques, cito uma outra de 1º de julho do ministro André Mendonça e cito um outro julgado do STJ desta feita do ministro Reinaldo Soares Fonseca. Prosseguindo, agora mencionando esse artigo 68 que Vossa Excelência se refere. Segundo o artigo 68 da Lei 11.941 de 2009, citado no julgado anterior, diz o artigo 68, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos do artigo 1º, 2º e 3º, 1º e 2º da Lei 81/37, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, nos artigos 168A e 337A do Decreto Lei número 2848, que é a Lei de Contravenções, limitada à suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os parcelamentos a que tratam o artigo 1º a 3º desta Lei, 11.941. E o que é que diz os artigos 1º da Lei 11.941 de 2009? Que poderão ser pagos e parcelados em até 180 dias, na condição dessa lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e débitos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados do Programa de REFIS, que trata a Lei 9964, não foi essa a que a recorrente aderiu, que é o parcelamento especial, PAES, de que trata a Lei 10.684, que é o parcelamento excepcional, PAEX, e do parcelamento previsto no artigo 10 da Lei 10.552. Ou seja, a recorrente não, a paciente, né? Nós estamos aqui no habeas corpus. A paciente não aderiu a nenhum desses refis que estão citados no artigo 1º a 3º da Lei
Federal 11.941, que é a que faz remissão ao artigo 68 da Lei 11.941 de 2009. Então, o parcelamento dela não se enquadra naqueles artigos 1º a 3º, que estão também transcritos no voto. Então, assim, eu fiz essa reflexão, mas... Eu não vi é porque eu não consta aqui na conversa, não... Não, eu alterei o voto. Eu alterei no voto. Quando Vossa Excelência fez a comunicação, semana passada... Então, né? Não, eu alterei o voto. Porque, na verdade, como foi da semana passada, né? Eu pressupus que entrou de novo em pauta, né? Foi adiado. Pois é. Mas eu fiz esses acréscimos que eu li. Em face desses acréscimos, eu estou pedindo vista. Né? E vista concedida. E aí eu teria que fazer uma análise... Conhecimento. Da inadequação da lei e de ofício inexistir qualquer irregularidade à concessão da outra. Exato. Eu estou vendo agora aqui essa. 4.48, recurso antidistrito, sequência de 3 zeros, 8260, diz 96, 2017, da relatoria da desembargadora Ângela, que foi conhecido e provido, sentença anulada. Está faltando o voto da desembargadora Marluce. Pode sequência repetir? 3 é um recurso em sentido distrito. Certo. Sequência 3 zeros, Aí, 82, 60, diz 96. 82, 60. É. Aqui. Há casos similares na terceira Câmara, né? Eu quero manter a minha coerência, né? E voto pelo não provimento do recurso ministerial. Eu estou citando alguns precedentes desta terceira Câmara em casos similares. Recurso em sentido estrito, sequência de 3 zeros, 2582, dígito 94. O relator Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto, terceira Câmara, publicada em 25 de 6 de 2024, recurso em sentido estrito, uma sequência de 5 zeros, 11, dígito 60, relatora desembargadora Andréia Mendes Bezerra, terceira Câmara, recurso em sentido estrito, uma sequência de 6 zeros, 3, dígito 59, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra. Recurso em sentido estrito. São sequência de 4 zeros, 186, dígito 88. Relator Henrique Jorge Holanda Silveira. E citei também o recurso da relatoria da desembargadora Ângela, né, que é o recurso em sentido estrito, 40.116, dígito 03. Relatora, desembargadora Ângela Gondim Carneiro Chaves. Então, eu... Mantém. E eu só vou esclarecer, porque eu pus no chat, que o precedente que Vossa Excelência atribui à minha relatoria não se
compatibiliza com esse que nós estamos vendo. Eu até coloquei aqui no chat o voto todo, não sei se Vossa Excelência leu. Nesse recurso sentido estrito, que realmente eu não dei provimento ao recurso do Ministério Público, era uma situação completamente diferente. Nesse que nós estamos julgando, houve o recebimento da denúncia, a ratificação do recebimento, e no curso da instrução, um juiz de igual entrância desfez as decisões anteriores. Eu tenho sustentado que isso é um erro improcedendo, ocorreu já a preclusão pro judicato, um juiz de mesma instância não pode invalidar uma decisão de um igual, e o precedente, só para que Vossa Excelência veja, citou no meu, eu tive a curiosidade de olhar, porque não é, às vezes a gente lê a ementa e no curso do voto as coisas não são bem assim, mas até na ementa do meu, já dava para ver que não era uma situação idêntica. Eu vou ler só o item 3 da ementa do recurso de distrito que Vossa Excelência citou. Segundo o disposto no artigo 397 do Código de Processo Penal, após a resposta à acusação, o magistrado realizará novo juízo de admissibilidade do recebimento da denúncia, onde poderá reconsiderar a decisão anterior, sendo esta a hipótese em análise, naquele recurso de distrito, que é completamente diferente desse. Nesse, insisto, houve o recebimento, a ratificação do recebimento, inclusive o início da instrução. Então, não há similaridade entre esse recurso de sentido estrito citado como precedente e esse recurso de sentido estrito que nós estamos julgando. Só para esclarecer. Em relação ao meu voto, eu não fui ver os outros precedentes, não, eu vi só o meu. Tem sido já recorrente aqui na terceira Câmara, né? Esse tem sido meu posicionamento do desembargador Henrique também, eu lembro muito bem aqui das nossas decisões, e eu mantenho esse entendimento. A desembargadora foi pelo recurso conhecido e provido, é recurso do Ministério Público. Sentença anulada. Sim. Certo. Doutor Cid, como é que eu mantenho, professora. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecido recurso para dar-lhe provimento, vencida a diversas excelente desembargadora, por maioria. Excelente desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, que votou no sentido de improver o recurso, consignando seu posicionamento em vários julgados precedentes. Não é isso? Sim. 4.58. Apelação 00-506-29 de 70, 2020. Da relatoria da desembargadora Ângela. Também falta a desembargadora Marlúcia. O voto da desembargadora Ângela no sentido de recurso conhecido e parcialmente provido. 00-506-29 de 70. A declaração de voto. Com a devida vênia, entendo por divergido o voto provisório, por compreender que seria o caso de não provimento do recurso ministerial, mantendo-se a sentença absolutória. No caso concreto, observo que a entrada dos policiais no domicílio do réu não foi justificado de forma suficiente por circunstâncias prévias ao ingresso. Na ocasião, os policiais narram que suspeitavam que o réu teria envolvimento com um homicídio ocorrido na região e que teriam recebido uma denúncia anônima, dando conta que haveria uma arma de fogo na casa do acusado, tendo então se deslocado até o local e adentrado no imóvel, após a autorização de uma senhora, após terem também constatado a existência de uma escada no local. Pois bem, parto do pressuposto que uma denúncia anônima, por si só, independentemente do quão precisa ela seja, não servirá jamais como base para justificar o ingresso em domicílio de qualquer cidadão, sob pena de chancelarmos um cenário em que bastaria se alegar existir uma informação anônima para se permitir a entrada na casa de qualquer cidadão. Entendo que a notícia de crime por qualquer pessoa do povo pode servir de base válida ao início da investigação, cabendo, todavia, ao agente policial realizar a verificação preliminar
de informações antes de dar início à persecução criminal propriamente dita, ou seja, realizar prévia verificação da credibilidade da notícia crimes anônima, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Nessa perspectiva, passando ao caso concreto, não entendo suficientemente balizada a denúncia anônima, com base numa suspeita circunstancial dos policiais sobre o possível envolvimento do acusado com o homicídio, notadamente por não se ter delimitado quais os fundamentos dessa suspeita, bem como também entendo insuficiente considerar que o fato da casa possuir uma escada forneça alguma confirmação acerca da informação anônima de que o réu supostamente possui uma arma de fogo e conceda fundadas razões para que os policiais pudessem entrar na residência. No que toca à questão da existência da autorização por parte de um morador ou não, noto que um dos policiais ouvidos na ação penal afirmou que receberam autorização pela mãe do acusado, enquanto o outro afirmou que receberam autorização pela avó do acusado. O acusado, por outro lado, negou que tenha havido essa autorização, afirmando que os policiais invadiram a casa. Não foram ouvidas nem no inquérito, nem na instrução a mãe ou a avó, que supostamente teriam dado autorização. Também não há vídeo, fotos ou documentos escritos, nem oitiva de outras testemunhas. Em casos dessa natureza, tem entendido o STJ que, como compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, a mera declaração dos policiais, quando conflitante com o da defesa, não é suficiente para comprovar que o suposto consentimento fora regular. Assim sendo, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida, considerando nulas as provas colhidas e, diante da ausência de outras provas, absolvendo o acusado das imputações que lhes foram feitas. É o meu entendimento. Obrigada, desembargadora Marluce. Pronto, eu vou ler também Ângela. só um trecho do voto que vai exatamente ao encontro, ou de encontro, né, ao que a desembargadora Marluce colocou. Com efeito, vale destacar que, segundo consta nos depoimentos dos policiais, a ação ocorreu em apuração de denúncias anônimas de que naquela residência específica, Rua Nélio Inácio da Silva, número 95, bairro Pituí, estaria o indivíduo de nome José Mateus de Lima Rodrigues, vulgo Pai da Mata, o qual estaria escondendo uma arma de fogo em sua casa, tendo inclusive ostentada a arma no meio da rua. Assim, além da denúncia específica acerca de crime permanente, tem-se que houve autorização da mãe do apelado, dona da casa, para a entrada dos agentes da lei ao domicílio, o que posteriormente permitiu a confirmação das informações e a prisão do apelado, ao encontrarem os agentes da segurança pública a arma apreendida e escondida no telhado da casa. Por oportuno, destaco que o fato de os policiais terem se destacado ao local em razão de denúncias anônimas não invalida ou macula a prisão, vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão ou a busca lastreadas somente em denúncia anônima são ilegais, mas se corroboradas por outros elementos, como foi o caso, com a autorização da entrada pelo próprio acusado, é plenamente legítima e legal. Trago aqui um julgado do ministro Ribeiro Dantas, do dia 17 de setembro, no qual diz que, no item 3, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões e de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. O agravante confirmou que tinha mais drogas escondidas na residência, levou os policiais ao local e franqueou a entrada. Destarte, considerando que houve autorização para a entrada no imóvel, não há que se falar em violação do domicílio.
Posteriormente, já tendo ido ao local para averiguar a denúncia anônima específica de morador devidamente identificado com relação àquele imóvel, inclusive apontando a existência de armas no local, os policiais, como já dito, obtiveram a autorização da mãe do acusado para adentrarem no domicílio, como narraram em seus depoimentos judiciais e extrajudiciais, o que se amolda a uma das previsões expressas no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, pois, como já se disse, a autorização de morador permite a incursão policial, não havendo ilegalidade na incursão, a partir do momento em que foram franqueados a adentrar no imóvel, no curso de apuração de uma denúncia anônima específica e detalhada. Digo aqui, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, tem entendido de modo diverso ao STJ, afirmando que, em se tratando de crimes permanentes em que a consumação se prolonga no tempo, como o delito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática do crime, como ocorreu na hipótese. A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência do delito, mas sim fundadas razões a esse respeito. Então, cito aqui um julgado do ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte, é um agravo regimental num recurso extraordinário. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, busca domiciliar, fundadas razões para o ingresso no imóvel, devidamente comprovadas a posteriori, observância das diretrizes fixadas por essa Suprema Corte no julgamento do tema 280 da repercussão geral. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aí ele cita aqui a tese do tema 280 e diz que a atitude suspeita do acusado é a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença de policiais que se deslocaram até a região após recebimento de denúncia anônima acerca da prática religiosa, evidenciou a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão aqui do caso, citado no julgado, de um revólver Rossi, 78. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devam nortear suas ações, em tais casos, motivadamente com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência da situação do flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência do delito, mas sim fundadas razões a respeito. E prossigo aqui dizendo que, a meu sentir, houve uma denúncia anônima mais detalhada e específica, houve a autorização da senhora, que no caso é a mãe do apelado, e houve a confirmação a posteriori do que havia sido relatado aos policiais. Por essa razão, eu mantenho o voto. Eu entendo que a mãe, né, um policial diz que a autorização foi dada pela mãe, o outro diz que foi pela avó. Elas não foram ouvidas nem no inquérito e nem em juízo. Então, para mim, permanece a dúvida a respeito da autorização. Não existe, para mim, nenhuma comprovação de que esta autorização foi dada pela moradora, pela avó, pela mãe do acusado. Então, eu mantenho a absolvição. Certo. Doutor Cid, como é que o senhor vota? Eu acompanho a relatora, Sônia. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento. Vencida a divergência da excelente desembargadora Marluce de Araújo Bezerra, que votou no sentido de improver o recurso, observando, em síntese, a ilícita a prova quanto ao ingresso dos policiais na residência do apelado, fundada em suspeitas e denúncia anônima. É isso, desembargadora? Sim, sem comprovação de autorização para o ingresso à residência. Só isso. 4.60, apelação 0200 384 de 95/2023, também da desembargadora e da desembargadora Ângela, da relatoria. Desembargadora Marlúcia. Eu acompanho, em sua maior parte, o voto provisório lançado, registrando, todavia, a minha divergência quanto à manutenção da prisão preventiva do apelante, Danilo Martins Trindade,
considerando o meu entendimento já conhecido sobre a incompatibilidade entre manutenção da prisão preventiva e fixação do regime prisional semiaberto. Nesse caso, é aquela velha divergência que nós sim. temos aqui. Nós já debatemos aqui há minutos atrás, num voto semelhante. Eu mantenho a minha posição. Tá, pois não. Doutor Cid? Acompanha, relatoria. Aí eu vou registrando a maioria. É a maioria. Somente em Em relação à compatibilidade, né? Só periférica. Unanimidade. Fica igual aquele. Você pega o outro. Unanimidade. Eu pus assim: acordam os desembargadores, tal, por unanimidade em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora, registrando a maioria somente em relação à compatibilidade do regime semiaberto e à prisão preventiva. Exatamente. Pronto. 4. Não, falta ainda. 4,84, é isso? 4,61. 4,61, apelação 020 91 32 18 2024. Também da relatoria da desembargadora Ângela. Desembargadora Marlúcia. Eu apresento divergência tão somente na fase dosimétrica, por considerar que a quantidade de drogas apreendidas, 12 gramas de maconha, 8 gramas de cocaína e 6 unidades de loló, não justifica a exasperação da pena base. Compartilho ainda meu entendimento de que, para justificar a exasperação da pena, a natureza da droga, cocaína, não pode ser usada de forma independente da quantidade apreendida, sob risco de se criar judicialmente um tipo penal mais grave e específico para quando houver apreensão desse tipo de droga, já que sempre que fosse apreendida essa droga com um denunciado, por ser considerada mais nociva, a pena base do delito partiria automaticamente de 6 anos e 3 meses de reclusão, ao revés do previsto no tipo penal correspondente, que seria de 5 anos de reclusão. Assim sendo, acompanho as demais considerações do voto, mas entendo que seria o caso de fixar a pena base no mínimo legal. Excelência, eu compreendo essas considerações sobre a dosimetria, mas no voto, no capítulo dosimétrico, eu registro aqui a fundamentação. Inclusive com um entendimento do STJ, que quanto mais nociva a substância, ou quanto maior a quantidade de droga, maior será o juízo de reprovabilidade sobre a conduta delituosa. Nós temos que ter associados, eu concordo com a excelência, não só a quantidade, como a variedade, a natureza deletéria da droga. A gente sempre faz isso. A gente verifica se estão presentes as duas situações, diversidade, quantidade e natureza, não é? E aqui foram 3 tipos de entorpecentes, Em quantidades, em pequenas quantidades. que eu acho que são suficientes para manter a decisão da forma que ela foi proferida. Mas respeito o entendimento de Vossa Excelência, compreendo a pena do recorrente aqui ficou ainda com o tráfico privilegiado em 2 anos e 1 mês, em regime aberto, com substituição, penso que está proporcional e adequada à conduta, penso eu. Mantenho o voto. Doutor Cid? Só fazendo aqui uma reflexão. Quais foram as drogas desembargadoras que eu te pergunto? Loló? Cocaína, maconha. 6 unidades de loló, 8 gramas de cocaína e 12 gramas de maconha.
A senhora votou no sentido de fixar A pena base no mínimo, né? A pena base foi fixada no mínimo. Não considerei a qualidade de cocaína para... 6 gramas de cocaína, 8 gramas de cocaína. 8 gramas. Desembargadora Ângela, fazendo aquela diante da própria questão da substância, assim como me posicionei anteriormente, eu peço vênia até para modificar meu voto no sentido só para aderir, como diz o nosso desembargador saudoso aqui que está de férias, Eduardo Henrique, só no sentido de acompanhar a divergência na pena base. Eu acho que vou concordar com a desembargadora. Devido à natureza, se fosse a natureza do crack, eu não acataria a divergência, mas pela a quantidade, o anolol inclusive, afastaria totalmente essa condição, fixaria em cima da cocaína e da maconha, né? Aí, no caso, eu acompanho a divergência. Seria no mérito, então? Esse no caso dosimetria. da dosimetria. Só a divergência. Então, ela continua... O mérito só na dosimetria. Só na dosimetria. É uma questão periférica. Eu teria que refazer a dosimetria e eu não concordo. Assim, eu não teria como refazer a dosimetria. A desembargadora Marlúcia, sim. Você vai ter que lacrar. Obrigada. Doutora Marlúcia, exatamente. Provento, porque ela não... A senhora vai dar provento? Não, vai... Claro, agora só na dosimetria, né? É que eu estou divergindo e... Desprovido. Conhecido desprovido. A dosimetria. Porque ela desproveu por outro fundamento. Ela desproveu por outro fundamento. Não. O desprovimento é o mesmo. É só a questão dosimétrica. É só dosimétrica. 4.84. Apelação 020-35-23 de 75. Da relatoria do doutor Cid. Pauta, desembargadora Marlúcia. Qual foi esse aqui? Pode repetir aí? 4.020-35-23 de 75. Certo, já identifiquei aqui. Qual é? É uma declaração de voto, viu? Sim. Apresenta uma pequena divergência apenas na dosimetria da pena. Inicialmente, observo que, quanto ao crime de estupro de vulnerável, o juiz de origem considerou existirem 3 circunstâncias judiciais negativas e fixou a pena base em 9 anos de reclusão, de maneira que se conclui que cada circunstância judicial foi valorada no equivalente a 4 meses cada. Fração essa mais benéfica ao réu, sem que houvesse qualquer apelo do órgão acusatório contra isso, não cabendo, portanto, modificar essa fração, sob pena de se incorrer em reformatio impégios. Além disso, entendo que a fundamentação usada para valorar negativamente o vetor culpabilidade é inerente ao tipo penal, considerando que o delito de estupro de vulnerável pressupõe que o ato delituoso seja praticado contra uma menor de 14 anos, adolescente, bem como que considerar o contexto de violência doméstica seria um bis in idem, com a majorante do artigo 226 do CP, que foi posteriormente aplicada de forma que deve ser afastado o desvalor. Concordo com o afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime,
e com a manutenção do desvalor das circunstâncias do crime, realizado por Vossa Excelência no voto provisório. Ainda nesse cenário, chama a atenção para o que foi decidido pelo STJ no tema repetitivo 1214, no sentido de que é obrigatória a redução proporcional da pena base quando o Tribunal de Segunda Instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Ou seja, a cada circunstância judicial afastada no presente julgamento, devemos reduzir a pena base no quanto proporcional, de forma que, no caso concreto, sendo cada circunstância valorada em 4 meses e devendo ser afastadas, no meu entendimento, 2 circunstâncias, ficaria a pena base em 8 anos e 4 meses de reclusão. Assim, seguindo a análise dosimétrica, na segunda fase, o colega afastou a agravante, de forma que inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. E, por fim, na terceira fase, mantida a majorante do artigo 226, inciso 2 do CP, ficaria, acaso acatada minha sugestão, a pena definitiva do delito de estupro de vulnerável, fixada em 12 anos e 6 meses. Já quanto ao delito do artigo 241, letra D do ECA, verifico que, na primeira fase, o juiz de origem também considerou existirem 3 circunstâncias judiciais negativas, sendo que o colega afastou o vetor consequências e manteve os demais, não alterando a pena base. No entanto, com a devida vênia, entendo que aqui também deve ser afastado o desvalor ao vetor da culpabilidade, por considerar que o fato da vítima ser um adolescente já é punido pelo tipo penal, e que considerar o contexto de violência doméstica seria um bis idem, com a aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, letra F, da segunda fase do CAL. Além disso, de igual forma, ao caso anterior, chamo a atenção para a aplicação do tema repetitivo 1214 do STJ, no sentido de que, abro aspas, sendo afastadas circunstâncias judiciais no julgamento da apelação da defesa, é obrigatória a redução proporcional da pena base, o que, no caso concreto desse delito, traria a pena base para 1 ano e 1 mês de reclusão. Na segunda fase, concordo com a manutenção da agravante, mediante a aplicação da fração ideal de 1/6 sobre a pena base. E, inexistindo majorantes ou minorantes, ficaria, caso estejam acatadas, caso sejam acatadas minhas ponderações, a pena definitiva do delito do artigo 241-D do ECA em 1 ano e 3 meses e 10 dias de reclusão. Ao final, somando-se ambas as penas pelo concurso material, chegar-se-ia em uma pena definitiva de 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. Doutor Cid. Presidente, incorporo totalmente a divergência da desembargadora Marlúcia para que a dosimetria final da pena na votação seja incluída no voto desta relatoria, nos exatos termos da declaração de voto da eminente desembargadora. Unanimidade, né? Unanimidade, né? Exatamente na dosimetria exata dos 13 anos, etc. Ficando a pena base aplicada em 13 anos, 9 meses, 10 dias de reclusão. Sim, sim. Do eminente relator. Colheita,
Não, mas só que ele incorporou, aí não precisa dizer. Sim, Ele ele já incorporou. Ele já mudou o voto. Se fosse o voto bicho, aí Continua com Vossa Excelência. 4.85, apelação 08.017/88, 2022. Também da relatoria do Dr. Cid. A princípio, chama a atenção para um pequeno erro material na página 7 do voto provisório, onde consta a menção ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, o qual não tem relação com o caso concreto. Passando, pois, ao mérito propriamente dito, registro que, com a devida vênia, discordo da tese de julgamento proposta, por não vislumbrar necessidade da existência de mais um sujeito passivo para a configuração do delito do artigo 216-B do Código Penal. Considero que o vocábulo participantes não indica uma exigência de pluralidade, tratando-se de situação em que há um contexto indefinido, sendo possível, portanto, haver o enquadramento típico quando o sujeito passivo for um indivíduo ou mais. Por outro lado, concordo com o seu entendimento pela absolvição quanto a este delito por ausência de materialidade, considerando que, apesar de existirem fotos, as páginas 37 e 42, não há nitidez ou elementos que permitam concluir se tratar de registros de nudez, devendo incidir o princípio do indúbio pro réu. Todavia, outro ponto de divergência seria na dosimetria da pena. Explico. Percebe-se que, na primeira fase, o magistrado de origem valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade, em razão da reiteração dos atos, e a personalidade, por considerar o réu pervertido. No que toca à culpabilidade, entendo que não é possível manter o desvalor no que se refere ao delito do artigo 147-A, por se tratar a reiteração de atos de circunstâncias inerente ao tipo penal. De igual forma, considerando que a reiteração das ameaças foi punida por crime autônomo, no caso concreto, entendo que seriam bis idem utilizar o mesmo fato para exasperar a pena do delito de tentativa de estupro e de dano psicológico à mulher, devendo também se afastar do desvalor. Já quanto ao vetor personalidade, entendo que a fundamentação utilizada é suficiente para justificar o desvalor, por interpretar que a personalidade deve ser vista como algo perene, inerente, impregnado no ser humano, não sendo possível aferir tão somente com base em condutas pontuais e episódicas. Assim, entendo que seria o caso de neutralizar as circunstâncias negativadas, fixando, por consequência, as penas base de todos os delitos nos seus respectivos mínimos legais. Na segunda fase, mantida a incidência da atenuante da confissão, porém sem aplicá-la, em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ. Na terceira fase, mantida a incidência da minorante da tentativa no caso do delito do artigo 213 do CP, na fração de 2/3. Assim, caso acatadas minhas ponderações, ficaria a pena final definitiva fixada em 2 anos de reclusão para o delito do artigo 213, combinado com o artigo 14, 2 do Código Penal, em 6 meses de reclusão e 10 dias de multa
para o delito do artigo 147, letra A do CP, e em 6 meses de reclusão e 10 dias multa para o delito do artigo 147-B do CP, totalizando, em concurso material, 3 anos de reclusão e 20 dias multa, sendo cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do CP. Excelência, finalmente, 3 anos. Pena final ficou total, né? Totalizando em concurso material, total. 3 anos de reclusão e 20 dias multa, no regime aberto. É porque no meu voto foi 3 anos, 4 meses e 23 dias. Está bem próximo. A diferença é pequena, mas são dia mais, um dia menos. Tem 20 dias multa. Né? E em relação ao 216, Sim. foi justamente a ausência de provas, justamente pela Sim. questão material, não é? Excelência. Pois não. Posso manifestar? Sim, claro, sua palavra. Passei adiante sem... É como a nobre desembargadora falou, horas são importantes, quiçá dias, não é? Eu integro totalmente as ponderações da divergência da desembargadora em relação à dosimetria. Não, foi não. A turma, por unanimidade de votos, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento no sentido de reduzir a pena base aplicada para 3 anos de reclusão e 20 dias multa. Não é isso? Diminui 4 meses, né? Exato. Pronto? Encerramos? Pronto. Então, encerramos aqui os trabalhos. Quero agradecer a presença de todos. Desejar uma excelente semana. Obrigada. Obrigado. Até a segunda. Vereadora, será que seria, Wellington, possível a terceira Câmara fazer votos de parabéns à desembargadora Marlúcia e à desembargadora Andréa? Eu posso assinar já aqui, né? As duas assinam. Verdade, sim, é isso que eu ia até falar. Obrigada. E também eu queria também aproveitar aqui e falar com a desembargadora Marlúcia, que eu falei apenas me dirigir à desembargadora Andréa, também para felicitá-la aí por esse novo desafio aí da sua carreira, né, por essa escolha, né, que Deus abençoe, né, ilumine e proteja as duas aí, né, no próximo ano, aí nessa nova missão. Posso dizer que gosto muito da sua atuação, né? A desembargadora, nossa presidente, Andréa, vai acumular a função, né? Mas eu, infelizmente, eu não vou acumular, né? Vou assumir a corregedoria com prejuízo aqui na minha atuação na terceira Câmara Criminal. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada a todos.